foi que a noite me pegou de roupa nova, os cabelos presos com grampos? Os fantasmas daquela casa a rodearam e lhe trouxeram um copo com um pouco de água e colocaram uma boa dose de veneno. Como se houvesse um amanhã, te alimentaram com novos planos. Peço emprestada tuas mãos e navego-as com intimidade em meu mar. Venha passar as mãos em meus cabelos e dizer: já passou, filhinha, já passou. O interior da casa de pedreira está às escuras. A senhora Pedreiras está de pé. Os cortes dos corpos, giletes, estiletes, pontas de facas. Alguém que ainda não podia ver sairia das sombras e se mostrava alto e magro. Parecia crescer o tempo todo. Não sei por que ficamos assim algum tempo. Abro novamente os olhos e ele ainda caminha pelo longo corredor. A palavra diz tudo. Se perde, se arrisca, se fala, se pensa. É fruto do tempo e se colhe nas pontas dos dedos. A palavra modifica o espírito, se veste de afeição e saudade. Rainha, rei, dama, naipe, valete, peão. Paisagem imóvel no olho sensível da retina. A palavra excita. Confidenciadora do cio, a palavra faz as possibilidades do sexo. Tece os fios das tragédias na meia boca das esquinas. A palavra tem sua sina. Se majestosas ou violentas, as palavras envolvem-se em lábios e línguas e nem sentem o tempo a lhes dizerem do inverno, das folhas que caem, das árvores que morrem, das sombras azuis dos pássaros desabrigados de suas tocas. Ô Miguel! 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 A princípio havia pensado em fazer o próximo retrato do Miguel só com carimbos, com os títulos dos livros dele, porque o Miguel respira literatura e arte 24 horas por dia, né? Desde que eu conheço o Miguel, assim, o envolvimento dele também com outras áreas. Ele dirigiu aqui em Goiânia um período, um caderno literário, né? E abriu portas também para vários artistas jovens aqui de Goiânia e se envolveu com teatro também. Então acho que o Miguel é um retalho de tudo isso para mim, assim, todas essas experiências, não só na literatura, mas o que a literatura também deságua em outras linguagens, né? Essa praia abriga vozes, abriga falas e se cala. Se cala como quem perdeu a última palavra. A última palavra. Olha, João, eu acho que desde criança. Eu morava lá em Umas, e uma cidade pequena, família muito assim, meu pai era muito duro com a gente, cuidava muito, né, entre aspas, da liberdade da gente. Então eu pensava em voar, e voava com pensamento, voava muito. Então havia uma mangueira enorme, eu trepava nessa mangueira, lá de cima eu via um outro horizonte. E eu dizia para mim mesmo, era para lá que eu vou e vou para lá. Não vou ficar aqui. Então, quando eu me sentia assim mais crescido, com a vontade, que eu poderia já bater asas, eu vim para Goiânia estudar, né? De Goiânia fui para Belo Horizonte. Voltei para Goiânia. Quando voltei para Goiânia, aquela fermentação que iniciou na minha infância veio de uma vez. Aí eu me senti realmente escritor. Há muito que falar sobre Miguel Jorge.
A linguagem dele é uma linguagem misteriosa, né? Ambígua. E a cada leitura você tira dali coisas novas e diferentes. Então, essas vertentes que eu trabalho na obra dele, a da tradição e a da modernidade, são muito latentes na obra, né? O recurso que ele utiliza para isso é o recurso do viés da paródia, né? E a paródia trabalha justamente com esse texto matriz e esse texto, né, que se origina do texto matriz. Então é um texto que trabalha com essa subversão, né, com esses questionamentos ideológicos. A obra dele faz uma releitura de fatos, né, reais da história, dialoga sempre com a história. Isso é muito importante porque nós estamos num contexto social, histórico, econômico, e uma literatura que nos faz reler esses acontecimentos, né, é muito significativa. Em Goiás, Miguel Jorge foi a pessoa que mais se utilizou dessa técnica do cinema. Por exemplo, em Nos Ombros do Cão, eu vou começar com Nos Ombros do Cão, porque nós estamos falando em cinema. Isso. Foi onde ele mais se utilizou das técnicas cinematográficas, especialmente aquela que nós chamamos time shift na teoria literária, e que Sergei Eisenstein, por exemplo, ele fala o corte cinematográfico, o corte. Enfim, o leitor estava acostumado com uma literatura bem comportada, e eu digo que a do Miguel é uma literatura insubmissa. Então, quando chegava no momento em que ia se ligar uma cena à outra, o narrador dava uma informação para o leitor, daí tantos anos, ou alguma coisa assim como mais requintada, como Guimarães Rosa, em junho houve uma espampam fogueira, depois vieram as chuvas de não sei quando. Enfim, pelas marcas do tempo, a gente ia vendo fluir de uma forma menos técnica ou mais técnica, mas a partir do momento em que o cinema passou a influenciar a arte, e eu disse que aqui em Goiás, Miguel, com Os Ombros do Cão, faz isso magistralmente, essas lacunas no tempo desapareceram. Então, começaram os cortes cinematográficos. Ou seja, uma ponta era ligada à outra. Por exemplo, uma personagem do Miguel está diante do espelho se preparando para comparecer ao tribunal do júri. O tempo mais curto dele, que nós chamamos do tempo cronológico, é por volta de 10 horas. Acontece que vai surgindo um tempo psicológico via montagem cinematográfica com esses cortes, em que é como se fosse um terreno com falhas geológicas no momento em que um vulcão vai erupcionar. Aquele tempo passado, o psicológico, vai fluindo por essas fendas e vai trazendo todo o passado da personagem. Então a gente tem a impressão que nós temos um tempo enorme e, na verdade, nós temos um lapso de 10 horas no máximo. O que foi? Os sonhos. Você sonhou de novo? Os mesmos 3 urubus pousados no telhado da casa. Eles parecem observar nossos movimentos. Urubu? 3. Esquece isso. Não, cara, senta aqui. Vem cá. Isso é só sonho. Ninguém vai fazer mal pra você nem pros nossos filhos. Aqui neste laboratório intranquilo se fabricam armaduras para a vida,
Aqui no centro desta massa cefálica, há uma alarma contra o tempo, contra usuras e mesquinhez, contra mentiras e bravatas, contra a fúria assassina que o coração arrasta. Mas se permite pequena fenda e atenção concisa para as coisas boas da vida. Sorriso de criança que ainda não chegou a se perder. A loucura de ser-se livre de pensamento e palavras. Dentro dessa massa cefálica vivem novas figuras, florescem outras claridades, com o brilho de um sol muito claro. Dentro dessa massa cefálica há fotos de corpos despidos, semimortos, famintos, mortos. Dentro desse seu laboratório intranquilo, há 1800 alarmes contra o sim e o não. O não e o sim. O sim e o não. O não e o sim. O sim não. O não sim. Sim não. Não sim. Aqui neste laboratório, território de ovelhas e de lobos, fabricam-se armaduras para a vida. Parece que deve. Não, eu não posso. Isso. Começou em 63. 63, né? Mas por quê? O que houve? Começou assim, na Faculdade de Direito da Universidade Católica de Goiás, vários poetas se agruparam no mesmo ano e sentavam no fundo da classe e discutiam poesia, faziam poesia, se mostravam poemas um para o outro, e eu não pertencia a esse grupo ainda, né? Eu ficava observando, achando que aquilo é uma coisa assim tão importante, tão maravilhosa, que eu ficava assim, embevecido com aquilo. De repente eles resolveram fundar um grupo, né, que a princípio se chamaria 6 Janelas, porque eram 6 participantes. E depois esse grupo se passou a Grupo Escritores Novos, o Luiz Fernando foi quem deu o nome. No meu modo de entender, o 6 Janelas era um livro que o Aldair queria organizar, um livro de poemas com 6 participantes, chamado 6 Janelas. Ele já veio com essa ideia de catalão e entrando na Faculdade de Direito, ele conheceu mais a Ieda Chimaltes, a Edir Guerra Malagoni, que me apresentaram para o Aldair, no DCA da Católica, numa festa Dia dos Namorados. Eu levei os poemas, sentamos lá e tal, então ia ser a 7ª janela. Depois disso, marcou-se uma reunião com os integrantes e com alguns escritores. E essa reunião foi marcada no SESC, onde a Ieda era secretária da biblioteca, biblioteca. E aí nós começamos a conversar e descobrimos que os nossos problemas não era só o livro. Era uma falta de política, da cultura em Goiás, em Goiânia especialmente, falta de apoio para os jovens. Os escritores mais velhos não davam muitas oportunidades para o pessoal novo. Então nós discutimos e resolvemos que mais do que um livro, a gente queria ter um grupo para atuar nessa área da cultura em Goiânia, em Goiás. Mas tem um ciclo regional muito forte em Goiás. Era uma reação a esse regionalismo? Eu acho que a gente podia pôr a questão em torno de época, porque havia toda uma tradição, né, representada pelos tradicionais, o que foram chamados de os velhos.
E os novos, então, quando eles entraram, eles incomodaram, imensamente incomodaram. E nós começamos a ocupar os lugares, né? O GEM aconteceu numa época em que também Goiânia, usufruindo de todos os benefícios que podia da Fundação de Brasília, Goiânia deixou de ser uma cidadezinha pequena e passou a ser uma cidade maior. Quer dizer, Goiânia começou a crescer para virar isso que ela é hoje. A proximidade de Brasília e outra coisa, televisão e, sobretudo, jornais. É estudar, pesquisar, debater, confrontar para renovar. O que e como não se pretendia. Uma consciência do fazer literário, né? Houve uma forma de amadurecimento no encarar a relação homem-literatura. Então, uma literatura cheia de humanismo. Eu queria enfatizar o sentido da conscientização que se formou dentro do GEM, dos novos procedimentos da literatura, das conquistas de linguagem e inclusive, quanto à literatura praxis, foi um projeto, tanto é que nós temos como representante o Helênio Godoy, também experiências que eu diria isoladas, como do concretismo, quando eu lancei Ponto Lua em 1966. Claro que fui precedido de um poeta muito mais amadurecido, que foi o Jesus Barros Bocadi. Mas cada membro do GEM, além de trazer a sua contribuição, recebia do grupo, e o que eu acho que é mais interessante do poder do GEM foi o poder do pensamento coletivo, do diálogo. Existe uma temática que pudesse dizer que era uma temática do GEM? Não. Não. Acho que não, né? Eu acho Todas. Que, se pudéssemos dizer uma temática existencialista, eu ia dizer isso. que teria aproximado as formas de expressão de todos nós, né? Quanto ao enfoque da relação homem e literatura, o homem apanhado na profundeza do seu desejo, das suas frustrações, né? Então essa começou a ser uma constante na literatura deles. E eles treinaram esse pensamento. Nós fundamos o grupo, eu falei, Miguel, vamos para o GEM. Ele falou assim, não, mas eu nunca escrevi nada, não sou escritor. Eu falei, não, mas lá não tem escritor, nós não temos essa pretensão.